Eu quero aqui falar para o ministro Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, com todo respeito, novamente a Vossa Excelência, mas lave a boca para falar que você, né, não é a favor da anistia, que você é contra a anistia. Sabe por quê? Primeiro escuta a fala do ministro do Gilmar Mendes, gente, olha que beleza. O senador Cleitinho defendeu em um discurso corajoso a votação do projeto de lei que propõe a anistia para os condenados e investigados pelos atos de 8 de janeiro, afirmando ser uma atribuição do Congresso Nacional. Ele criticou as interferências do STF no processo legislativo e denunciou casos humanitários de mulheres presas, incluindo mães de dependentes especiais e idosos, com pedidos de prisão domiciliar negados. Além disso, ele dirigiu-se duramente aos ministros Alexandre de Moraes, chamando de Rei Alexandre, e Gilmar Mendes, apontando contradições do ministro sobre o tema da anistia, e mandou Gilmar lavar a boca antes de discutir o assunto. Veja. A gente não tem a caneta para poder resolver vários problemas do Brasil, inclusive impeachment ministro. Mas eu tenho a minha boca aqui para poder sempre mostrar a verdade para vocês aqui. Eu queria mostrar aqui porque ele não virou mais ministro, né, o ministro Alexandre, ele virou o Rei Alexandre. Porque o cameraman, dá um zoom aqui. Eu fiz questão de imprimir essas fotos aqui. Ele está fazendo até foto de book agora, gente, o Rei Alexandre. Olha aqui para vocês verem, olha que lindo. É isso aqui que dá poder demais a uma pessoa só. Poder demais para uma pessoa só. Isso aqui, o cameraman, se puder dar um zoom para a população brasileira ver, né, tá aqui, ó. Pode dar. O problema aqui é eu, viu, cameraman? Não tem medo, não. Pode dar o zoom aqui, ó. Tem mais, tá, gente? Olha aqui que foto linda, que coisa maravilhosa. Agora é o Rei Alexandre, ó. Tá fazendo book. E eu vou fazer todo um contexto por que eu estou mostrando isso aqui, né, do Rei Alexandre. Olha essa aqui, gente. Isso aqui tinha que ir para... Olha isso aqui, que coisa maravilhosa. É isso que está acontecendo quando você dá poder demais para uma pessoa só. O ego, a vaidade sobe. Aí acha que é dono do mundo. Até book está fazendo agora o Rei Alexandre. E aí, sabe por que eu estou falando isso aqui, gente? Porque o Rei Alexandre está achando que ele manda no Brasil, né? Que aqui não é mais uma democracia, é uma monarquia do Rei Alexandre. E essa matéria aqui me chamou a atenção. Moraes aproveita avião da FAP para ir ao jogo do Corinthians. Aí sabe o que a PGR fez? A PGR simplesmente pegou e arquivou, não quis nem fazer uma investigação em cima disso aqui. Olha o que virou o Brasil isso aqui, gente. Ele pegar um avião da FAB aqui para poder ir no jogo do Corinthians. Para poder ir no jogo do Corinthians. E você acha que eu vou ficar calado? Eu não vou ficar calado. Como eu falei, eu tenho poder de decisão, tenho caneta não, mas eu tenho minha boca para poder mostrar isso para a população brasileira. Porque isso aqui ainda é uma democracia. Isso aqui não tem rei que manda no país, como ele está achando que manda no país, faz o que bem entender, não. Você sai da sua casa para ir no jogo, você tem esse benefício de um avião da FAP para poder ir no jogo? Não, você tem que pegar o metrô, você tem que pegar um ônibus, você tem que pegar um Uber, um táxi, tem que pagar do seu bolso. Mas o Rei Alexandre não. Isso precisa acabar no país, gente. E quantas vezes eu precisar de mostrar isso aqui, eu vou mostrar. Outra situação também, que eu tenho a boca para poder mostrar, e eu não vou ficar calado, venham me calar. Vocês têm que dar um jeito de vir me calar. Mas me calar não vai, não. Queria mostrar isso aqui, presidente, que você também sabe disso aqui que está acontecendo. BRB, Banco Estatal de Brasília, compra fatia do Banco Master, em negócio estimado em 2 bilhões. Quer dizer, BRB, o Banco Estatal, comprou, né, uma fatia do Banco Master. Aí vem a moral da história. O Banco Master, esse banco, né, que o BRB, esse Banco Estatal, comprou uma fatia do Banco Master, contratou a mulher do ministro Alexandre de Moraes. Agora, só para vocês entenderem o que acontece, esse Banco Master aqui tem algumas ações para ser julgadas no STF. No STF. Aí o que acontece? Sabe quem que é o relator? O Gilmar Mendes, que é o relator. Isso aqui é uma imoralidade. E eu vou ficar calado vendo isso aqui? Não vou ficar calado, presidente. Não vou ficar calado. Esse banco aqui contratou a esposa do rei do Brasil hoje, o ministro Alexandre de Moraes. Faz o que bem entender. Infelizmente, aqui nós não somos a maioria ainda para poder barrar o ministro Alexandre de Moraes. Não somos a maioria. Por isso que eu vou sempre, até a eleição do ano que vem, chamar a atenção da população brasileira. Para qualquer impeachment do ministro Alexandre de Moraes aqui, gente, para poder barrar isso tudo que ele vem fazendo, a gente precisa ter a maioria. Nós não temos a maioria aqui no Senado. Para poder, 54 senadores. Nós temos, não. Então, o ano que vem são 2 senadores para o Estado. Então, tenha consciência, né? Vai vir campanha, vai vir eleição, e tenha consciência de votar certo. Para que em 2027 tenha mais Girão aqui, tenha mais Cleitinho, tenha mais Magno Malta, que possa poder ter coragem de tomar atitude para poder barrar o ministro Alexandre de Moraes. Porque, infelizmente, eu tenho que falar a verdade para vocês, nesse momento nós não temos. Mais uma proeza heróica do ministro Alexandre de Moraes.
Lucinei Casagrande, de 54 anos, foi presa para cumprir 14 anos de cadeia por sua suposta participação nos atos do 8 de janeiro. Lucinei é mãe de uma jovem com deficiência mental severa, que depende dela para tudo, e também cuida de sua mãe idosa acamada. Seu marido também preso pelo mesmo motivo, está cumprindo pena de 13 anos. A negativa do STF e da PGR, um pedido de prisão domiciliar, mesmo diante da evidente necessidade de presença da Lucinei em casa. Ataque direito à Constituição, aos princípios da dignidade humana, da proteção à família. O direito está sendo posto a serviço da construção de um discurso político onde vidas reais, frágeis e inocentes são usadas como peças de propaganda. Então, porque isso aqui, gente, o que estão querendo dizer que pode trazer um risco para a sociedade. Uma senhora trazer um risco para a sociedade, que não tem nenhum perigo para a sociedade, zero perigo para a sociedade. Então, o que a gente pede aqui também, vamos encaminhar, presidente, para que um requerimento, um ofício para o STF, para poder deixar, né, mas essa senhora também, na sua casa, poder voltar para a sua casa. E eu peço aqui o apoio aqui de toda a população brasileira, porque a mobilização de cada um de vocês está dando resultado. Cada compartilhamento, cada mobilização nas redes sociais chama atenção para a gente mostrar essa atrocidade que está acontecendo aqui, né, nessa justiça do Brasil. Eu queria aqui também, presidente, entrar em outro assunto, que é o seguinte: eu escutei ontem, a internet, o bom da internet é isso, por isso que eles ficam doidos para poder regulamentar as redes sociais. Mas está aqui, né? Eu até falei isso aqui ontem, mas eu vou repetir, eu faço questão. Eu quero aqui falar com o ministro Gilmar Mendes, né? Gilmar Mendes, com todo respeito, novamente a Vossa Excelência, mas lave a boca para falar que você, né, não é a favor da anistia, que você é contra a anistia. Sabe por quê? Primeiro escuta a fala do ministro do Gilmar Mendes, gente, olha isso que beleza. Perguntas a respeito da diferença, porque as pessoas, isso é uma coisa, a dosimetria das penas, a outra coisa é pedir anistia. Sim. Eu queria que o senhor falasse isso do ponto de vista do direito, que uma coisa é uma coisa, outra coisa, explicando aqui para o nosso... Não, com certeza. Nós ainda estamos em meio a julgamento. Alguns casos ainda sequer transitaram em julgado, dos casos anteriores, relativos ao 8 de janeiro. E aí, agora que os mentores foram descobertos, estão sendo investigados, a denúncia primeira foi recebida, surge essa ideia da anistia, falando sempre dessas pessoas, né? Dessas pessoas que estavam nos acampamentos, supostamente pessoas ingênuas e que foram utilizadas. E não faz sentido algum discutir anistia nesse ambiente. Eu acho que os próprios presidentes das duas casas têm consciência disso. Isso seria a consagração da impunidade, um fato que foi e é extremamente grave. Não vamos nos esquecer que despretos estavam autorizados a matar o presidente. Uma consagração da impunidade. Eu queria falar para o senhor que você não tem moral para falar nada, ministro Gilmar Mendes, com todo respeito à Vossa Excelência. Aí mesmo no STF, vocês estão julgando agora, e você já votou favorável para acabar com a condenação de um réu confesso, de um delator que delatou os maiores escândalos de corrupção desse país aqui, que foi o Mensalão Petrolão, o seu Palocci, esse mesmo. Esse também é inocente? Aí veja essa fala do Gilmar Mendes aqui, gente, ó, em 2010. Recordar é viver. Passo a fazer a seguinte consideração. A questão reside menos na conceituação do que seja crime político do que na própria característica do ato da anistia. A anistia é ato revestido de caráter eminentemente político e sua amplitude é definida de forma política. A competência extraordinária do Congresso Nacional para conceder a anistia foi inaugurada pela Constituição de 1891, artigo 34, a nossa primeira Constituição republicana. No tocante ao tema da anistia, recordo as lições de João Barbalho. Decretando a anistia, o Congresso Nacional exerce atribuição sua privativa, de caráter eminentemente político, e nenhum dos outros ramos do poder público tem autoridade para entrar na apreciação da justiça ou conveniência e motivos da lei promulgada consagrando tal medida, que é um ato solene de clemência autorizado por motivos de ordem superior. Devido a esse caráter eminentemente político, o Supremo, inclusive, já teve a oportunidade de deixar consignado o entendimento segundo o qual o Congresso Nacional pode conceder anistia até mesmo aos seus membros. Entender o contrário seria negar a eficácia ao artigo 48, inciso 8º da Constituição. Assim ocorreu no julgamento da ADIM 2306, da relatoria da ministra Ellen Grace, no qual foi reafirmada a competência do Congresso para conceder anistia, inclusive, aos próprios parlamentares.
Cite-se ainda no mesmo sentido o julgamento da DIN 1231. Não obstante todas essas considerações que já indicam o desacerto das teses levantadas pela requerente, o ponto fundamental a ser considerado é o fato de que a anistia ampla, geral e restrita, ou, como a ministra Carmen ressaltou, ampla e geral, mas não irrestrita, representa o resultado de um compromisso constitucional que tornou possível a própria fundação e a construção da ordem constitucional de 1988. Eu faço então uma série de considerações. Ontem, após o voto do ministro Eros Grau, chamava a atenção o ministro Marco Aurélio para a peculiaridade do movimento que levou ao processo de anistia e posteriormente a esse nosso... Resumindo, né, está aqui confirmando que a anistia é um caráter político, é de competência aqui do Congresso Nacional. E Vossa Excelência dando entrevista aqui, dizendo, né, falando asneira novamente. Ministro Gilmar Mendes, com todo respeito a Vossa Excelência, toma cuidado do seu mandato aí, fica no seu mandato, deixa que aqui a gente resolve. Para de achar que você é político, o ministro Alexandre de Moraes é político. Pelo contrário, quem somos políticos somos nós aqui, inclusive interferindo, como o próprio Magno Malta disse aqui, né, fazendo pressão em cima do Hugo Mota, que é presidente da Câmara, para que não possa colocar anistia para ser votada. Então, cuida aí do Supremo, né? Cuida do STF, que aqui nós cuidamos da nossa competência. Não é da competência de vocês. Vocês não são políticos. Vocês não têm que ficar dando palpite, o pitaco, no que é competência nossa aqui, não. E eu canso de falar, eu sou muito democrático. Aqui eu respeito quem é contra, o parlamentar que é contra a anistia, só que o plenário tem que ser soberano. Quem tem que decidir aqui somos nós. É lá na Câmara, lá, e depois vir para cá, e cada senador e cada deputado vota com a sua consciência. O que eu quero dizer é o seguinte, vote rápido, tem tantas pautas para a gente votar. Eu já falei aqui, tem a questão do imposto de renda de 5 mil para isentar quem ganha. Eu sou favorável, eu quero votar. É isso que a gente precisa debater aqui, é melhorar a qualidade de vida da população brasileira. Mas agora entra uma anistia que não deveria estar aqui, porque essas pessoas que estão lá não deveriam estar presas. É simples. Então, para de dar pitaco, ministro Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes. Isso não é de competência de vocês, com todo respeito à Vossa Excelência. Isso é competência nossa. E você mesmo aqui em 2010, aqui, discutindo, falando o que eu estou falando aqui. Pressionando um presidente da Câmara, gente, que foi eleito pelo povo e eleito pelos deputados. O que está virando o Congresso Nacional, gente? Ficando de joelho. E olha que eu cheguei agora, viu? Não tem mestrado, não tem doutorado. O que eu tenho aqui, gente, é coragem. O que me sobra é coragem. E graças a Deus, honestidade. Tem muita. Não devo nada, não sei para Deus. Quando eu vou acertar com ele em casa, lá no quarto, lá trancado lá. Com ele eu tenho medo, da mão pesada dele e do povo, que me elegeu. Agora, de ministro, com todo respeito a eles, não quero mal deles também não, mas a questão dos poderes são independentes. Pare de interferir nesses poderes aqui. Isso aqui é uma competência nossa, a questão da anistia. E vote isso logo para acabar essa novela. E como eu disse aqui, vou respeitar cada deputado, cada senador que pensar o contrário. O plenário é soberano. É nós que temos que decidir isso aqui, para virar essa página aqui, a gente poder resolver os problemas do Brasil aqui. Não há dúvidas de que o senador Cleitinho demonstrou uma coragem rara em tempos onde criticar os ministros da Suprema Corte é quase como assinar uma sentença de morte, seja política, seja social. Enquanto muitos parlamentares preferem o silêncio covarde, ele ergueu sua voz em defesa de um debate que precisa ser encarado pelo Congresso Nacional. Mas será que o Congresso vai enfrentar essa discussão ou continuará refém de decisões judiciais que parecem ignorar a realidade humana e o papel constitucional do Legislativo?